Instrução espiritual. Tudo em Deus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus, João, capítulo 5, versículo 30. Instrução espiritual. Tudo em Deus. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas, sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas. Quando aparecem temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênçãos dos seres amados, vieram de Deus, que os convida, pelo espírito de serviço, a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações conhecem porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão ao Pai, entrando em santa cooperação nas suas obras. Livro Caminho, Verdade e Vida, editora FEB, capítulo 101, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Tudo em Deus. De certo modo, é complicado, difícil mesmo, compreendermos isto, que tudo está em Deus, que tudo procede de Deus. Por quê? Nós precisamos da instrução espiritual amparada pela ciência, amparada pelo raciocínio lógico, amparada pela compreensão maior, trazida pelos próprios espíritos. Ora, há sempre uma rejeição e uma grande dificuldade
com relação aos enunciados de outros homens. Rejeitamos por inveja, por despeito, por ignorância acima de tudo. E por que ele sabe e eu não sei? Não é? Pensam uns. E se for, então, 2, 3 filósofos, 4 filósofos, 10 filósofos, conversando sobre um determinado assunto, eles tentarão citar muitos filósofos, muitos pensadores, até para demonstrarem conhecimento, mas ainda assim rejeitarão a opinião do outro que possa estar próximo dele, por conta da vaidade humana. Ora, uma dificuldade imensa para compreendermos que tudo está em Deus, que tudo é Deus. A primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec fez ao mundo espiritual, demonstra isso. Essa rejeição sobre Deus, essa preocupação em entender Deus, porque a religião, de certo modo, faliu, porque a religião matou o espírito e ressuscitou interesses imediatistas da matéria, o que é muito lamentável, porque com o espiritismo, o espírito é ressuscitado, o interesse é espiritual. Mas por que isto? Ora, as orientações, as instruções não vêm de nenhum filósofo, de homenzinho nenhum. Vêm dos espíritos cujos corpos morreram. E eles voltaram e escreveram centenas e centenas e centenas de livros por meio da mediunidade. Quando Allan Kardec faz a primeira pergunta do Livro dos Espíritos ao mundo espiritual, ele está preocupado com essa questão de Deus, de entender que é Deus, como que é isso, como é que funciona isso. Porque todas as explicações trazidas pelas religiões não satisfazem, por conta do materialismo, por conta do interesse imediatista, da vaidade humana, do orgulho humano. Mas aí Allan Kardec faz a seguinte pergunta: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, porque estaria humanizando Deus, seria um Deus humano. Então ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus. E os espíritos responderam: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí Jesus fala em João, no capítulo 5, versículo 30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. E ele, em outra ocasião, vai dizer, as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz tais obras. Ou seja, ele se coloca como médium de Deus, alguém que vai executar a sabedoria e o amor de Deus em plenitude. Por isso que ele consegue curar cegos de nascença, ressuscitar mortos. Por quê? Ele está sendo médium de Deus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Em outra passagem diz ele, as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz tais obras. Então é algo extraordinário a humildade de Jesus, mostrando o amor de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus e a sua total submissão às leis de Deus. E ele ainda diz que ele não veio descumprir as leis. Ora, evidentemente que ele estava falando das leis de Deus, não é das leis dos homens, porque as leis dos homens ele modificou, sem chamar a atenção de Moisés, sem criticar Moisés, ele muda a lei que mandava que apedrejasse as mulheres adúlteras em praça pública, o que era uma coisa ridícula.
uma lei totalmente machista, porque nunca, em hipótese alguma, um homem foi apedrejado, pego em adultério com aquela mulher adúltera, apedrejada. Ora, então a lei totalmente machista, tem nada a ver com Deus, é uma lei de Moisés. E ele perdoa a mulher em praça pública, ou seja, ele muda aquela lei, ele interfere ali e muda. Então é muito interessante a gente pensar isso. Ele não veio mudar a lei, ele veio cumprir. Mas que lei? A lei de Deus, dos homens não. Então, Allan Kardec faz a primeira pergunta constante lá do livro dos Espíritos ao mundo espiritual, exatamente assim, como eu falei, textualmente, que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, porque aí estaria humanizando. E os Espíritos responderam, e dá para nascer alguém que vai ter uma resposta mais sábia que esta, sobre Deus, porque os Espíritos responderam, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, tudo está em Deus, tudo procede de Deus. Agora, o mal que há entre nós, se prestarmos atenção, somos nós que criamos, considerando a herança dos atos. Evidentemente que para compreendermos as leis de Deus, nós precisaremos entender que nós somos espíritos, que já nascemos e já morremos aqui diversas vezes, e que somos herdeiros dos atos, das nossas próprias ações, do bem ou do mal. Não há perdão, nem há castigo nas leis de Deus. Não adianta se arrepender, pedir perdão, está tudo perdoado. Mentira, está não. Senão não nasci crianças com sequelas gravíssimas, logo na primeira infância. Ora, não teve tempo de errar. Da onde que surgiu aquela causa? Não existe efeito sem causa. E na lei de Deus não há engano. Ora, então, considerando a realidade da reencarnação e a herança dos atos, o mal que nos atinge é uma criação mental nossa. Em outra página, e até também gravamos há pouco tempo esse áudio, no livro Coragem, o Espírito Emmanuel vai falar também que nós moramos na nossa mente, que a nossa casa onde moramos é a casa mental. Então é algo muito interessante para a gente pensar. Nós somos o que pensamos e estamos sempre projetando com a nossa imaginação o minuto seguinte, a hora seguinte, o dia seguinte, porque nós moramos na nossa mente. Ora, todo bem que chega até nós é criação de Deus, ainda que seja com a nossa parceria, ou ainda que nós sejamos parceiros na criação divina, mas não do mal. O mal não, o mal é por nossa conta, porque Deus é amor, Deus é perfeição absoluta, então jamais criaria o mal. Todo o mal que nos atinge é criação nossa. Nossa, que eu digo, é da humanidade, porque às vezes nós somos vitimados por criações coletivas, por movimentação mental coletiva, mas não é por acaso também. No fundo, nós fazemos parte daquela situação, temos vinculações com aqueles abusos, igualmente. Se não temos dessa encarnação, temos de outras encarnações. Por isso que o mal nos atinge. E Jesus até pede na cruz, no momento final, pede ao Pai. O pessoal vive dizendo que Jesus é Deus, né? Veja bem, ele está o tempo todo se dirigindo a Deus como Pai. Ele pede ao Pai que nos livrasse do mal. Mas por que ele pede? Ué, porque ele sabe que esse mundo aqui ainda há prevalência do mal. Queiramos ou não, há prevalência do mal. Por isso as doenças, os sofrimentos, as guerras, as perturbações espirituais, materiais, psicológicas que nos atingem, exatamente pelos nossos abusos anteriores, de ontem, anteontem, século passado, milênio passado.
Agora imaginemos, no século XX nós tivemos 2 guerras mundiais, sem contarmos as guerras localizadas, que foram também dezenas e dezenas de guerras. Ora, isso certamente gerará sequelas inenarráveis para a humanidade futura. Hoje nós já estamos assimilando essa herança maldita da violência, da guerra, da destruição. É como se tivéssemos com o coração cheio de ódio, matando alguém que nem conhecemos, não é? Porque o nosso inimigo, em uma guerra, normalmente é um desconhecido. Nós não temos nada a ver com aquela pessoa nunca nos fez mal nenhum. É uma estupidez imensa a movimentação das guerras. Ora, mas nós sabemos que há interesse político, que há interesse econômico, interesse financeiro, como motivações das guerras. Ora, mas isso não fica impune, não é? Infeliz daquele que opta pelo mal, que cria as condições de implantação de sofrimento para si ou para terceiros, não é? Isso não vai ficar impune. Então, o perdão de Deus se consolida nas reencarnações que são oportunizadas. O criminoso recebe uma nova roupagem de carne para se reconciliar com as leis de Deus e com as suas vítimas. Não é? A misericórdia divina vai sempre nos oferecer oportunidade. Não existe uma condenação eterna. A condenação é temporária. E os sofrimentos que recairão sobre nós são para corrigir, não são para punir, para corrigir moralmente o espírito. Nós precisamos, enquanto espíritos imortais que somos, da reconciliação com as leis de Deus e com as nossas vítimas. Emmanuel começa a página dizendo assim: constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Né? Imagina, o homem que tiver o mínimo de humildade vai perceber que ele não pode ficar 30 minutos sem respirar. Mesmo o mais rico dos homens, o mais vaidoso, o mais saradão, né, de academia, não pode ficar 30 minutos sem respirar. O corpo morre. Não tem jeito. Ora, mas observemos, de onde vem esse oxigênio? Essa mistura com nitrogênio que respiramos. Quem é que fabrica isso? De onde que vem isso? Ora, tudo em Deus. Tudo está em Deus. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas, sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que consegue efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas. E que decepção para os orgulhosos e vaidosos, presunçosos, quando observam o corpo morto, os vermes devorando o seu próprio corpo. Deve ser horrível, uma sensação horrível, se a pessoa põe todos os recursos só nos interesses materiais. Porque todos teremos que deixar o corpo. Não tem plano de saúde, não tem hospital bonitinho, nada disso. Todos teremos que deixar o corpo de carne. E quem está fora do corpo de carne terá que nascer de novo, querendo ou não. Não tem escolha, não temos escolha. Teremos que nascer de novo. Ora, esse discurso não agrada, nem atrai multidões, porque o pessoal gosta de ser enganado. Mas observemos, nós não podemos mentir. Essa é a verdade. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. O sentido maior da vida é o progresso. Nós precisamos progredir, nós precisamos avançar, não só no sentido intelectual, principalmente no sentido moral.
porque é o mais difícil. Não se compra em universidade nem escola nenhuma. Cada pessoa terá que construir o próprio condicionamento mental a esse padrão da renovação moral. E isso não é fácil, não é brincadeira, né? Então, tudo em Deus. Difícil a gente entender isso. Mas Deus é a inteligência suprema, Deus é a causa primária de todas as coisas. Diz o Emmanuel que, desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai. Entretanto, entrando em santa cooperação nas suas obras. Então, nós podemos interagir com as obras do Pai. Ora, mas para tanto, vamos ter que pensar com humildade. A pessoa não pode pensar que ela, por ela mesma, é capaz de fazer tudo. Se 30 minutos não podemos ficar sem respirar, e nunca faltou oxigênio na Terra, sempre tivemos oxigênio em abundância. Seja rico, seja pobre, o oxigênio é de graça. Qualquer pessoa pode respirar à vontade. É como se tivéssemos uma ligação total com a vida abundante ofertada pelo Criador, que é Deus, que é o nosso Pai. Jesus nos apresenta Deus como sendo o nosso Pai. Então é algo que precisamos meditar todo dia. Tudo em Deus, tudo é Deus. Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Ora, se nós fizermos a nossa parte, ainda que na fração mais humilde possível, evidentemente que estaremos no lucro. Mas o importante é fazermos sempre a opção pelo bem. Nunca praticarmos o mal. Sempre fazermos opção pelo bem. Aí o bem estará conosco e nós estaremos com o bem, ou seja, nós estaremos em Deus. Tudo em Deus.